Fala, concurseiro e concurseira! Esse vídeo é especialmente para quem vai fazer o concurso da Polícia Civil de Pernambuco. Vou trazer aqui temas já cobrados pela Banca Sebrasp para que você também possa entender como que a banca avalia a sua redação e dar aí os seus primeiros passos rumo à nota máxima na redação da Polícia Civil de Pernambuco. Bom, bora falar aqui sobre a redação Sebrasp. Eu coloco o título Nota Máxima, porque isso daqui é uma premonição para o que vai acontecer quando você receber a sua nota da prova discursiva da Polícia Civil de Pernambuco. Você vai aprovar, desde que você assista aqui os vídeos do canal e implemente isso na sua rotina, no seu ciclo de estudos. É importante que se abasteça aqui de conteúdo teórico, mas a redação ela é muito mais prática. Você precisa entender uma coisa, a redação ela não é sorte, a redação ela é técnica, é prática e só consegue alcançar nota máxima os candidatos que se propõem a estudar a redação e treinar a redação. Deixo essa informação aqui registrada para você. Não basta somente assistir essa aula, precisa ir para a prática. Vou trazer aqui esse recorte do edital do último concurso que foi realizado lá em 2016. Acredito que muita coisa que tem aqui de informação não vai mudar. Até arriscaria dizer que o fragmento, quando se trata especificamente da redação, vai ser quase igual aqui, em termos de pontos. Talvez valha 30 pontos, talvez a redação pode valer 10. Provavelmente também vai ser um texto dissertativo de 30 linhas, com tema sobre a atualidade. Ficar atento a isso, porque muitas bancas colocam, raramente o Sebrasp faz isso, mas pode simplesmente, por ser um concurso da polícia, colocar lá que o eixo temático vai ser sobre segurança pública. Mas se colocar tema da atualidade, significa que a banca tem um espaço para cobrar literalmente qualquer coisa. Então você precisa se preparar, não só com relação ao eixo temático de segurança pública, para poder realizar a prova da PC Pernambuco. Então tem aqui, para todos os cargos de agente da polícia e de escrivão da polícia, que são provas parecidas, a prova de delegado já vai ser uma prova discursiva diferente. A prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, ou seja, ela serve tanto para te tirar de fora do concurso, fazer com que muitos candidatos fiquem pelo meio do caminho, como também serve para classificar você para a próxima etapa, que é o TAF. Então, por isso que a redação é importante. Vai valer 20 pontos, pelo menos foi o que valeu aí no concurso de 2016. Consiste de uma redação de texto dissertativo, que é um texto dissertativo, um texto que você precisa dissertar sobre o assunto, é um texto que ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas se tratando de Sebrasp, vocês vão ver aí mais pra frente, ou como eu comento em outros vídeos, que essa estrutura clássica da redação não é tão importante para a banca ela quer que você realmente responda aos tópicos que ela solicita no enunciado e que ela pode ter de cerca aí de até 30 linhas sobre o tema da atualidade. Se tratando de banca Sebrasp, eu até recomendo que você faça as 30 linhas, que a banca utiliza para poder descontar erros gramaticais, está relacionado com a quantidade de linhas. Ou seja, é uma lógica que quanto mais linhas você escreve, menor será o desconto para cada erro gramatical que você eventualmente apresentar na sua prova. Se você escreve menos linhas, significa que o desconto será maior. Então busque escrever 30 linhas na banca Sebrasp. Também trouxe aqui para a gente falar sobre temas de provas anteriores, essa prova da PCPB de 2008. Por que eu escolhi um tema lá de 2008? Isso a gente está falando aqui, eu estou gravando esse vídeo em 2023, 15 anos atrás, quando o Sebrasp ainda era CESP. Qual a relevância disso? Eu trouxe esse tema justamente para mostrar que em 15 anos a banca até hoje costuma cobrar um estilo parecido, enunciado parecidos, textos motivadores parecidos, aspectos. A banca costuma trazer 3 tópicos, 3 aspectos que ela quer que você discorra na sua prova de redação. Isso foi da PCPB lá de 2008, mas na PCPB agora, mais recente, de 2021, a banca ela veio com um detalhe aí surpresa que eu guardei para o final do vídeo e eu vou te mostrar. Então a gente teve aqui um tema no eixo de segurança pública. É importante você também conhecer temas de provas anteriores, porque a banca Sebrasp costuma repetir temas. Então a gente tem esse tema aqui geralzão, que era em meio à tragédia, a violência que gera insegurança. 3 aspectos para o candidato abordar, aspectos marcantes do quadro de violência e segurança no Brasil atual. Aqui a gente tem um desdobramento, ou seja, você precisava trazer mais de um exemplo. O plural, aspectos marcantes do quadro de violência, apresentar mais de um exemplo. A banca sempre vai querer que você apresente mais de um exemplo. E também falar sobre a insegurança. O candidato que falasse somente sobre os aspectos marcantes e esquecesse de mencionar a insegurança no Brasil, teria a nota desse aspecto subtraída pela metade. Segundo aspecto, o que esperar do aparelho policial ante a explosão da violência. E terceiro também, a banca queria que o candidato trouxesse mais exemplos, políticas públicas em áreas marcadas pela insegurança. Banca Sebrasp gosta que você traga no texto exemplos concretos e palpáveis para poder apresentar aqui no desenvolvimento da sua redação, para poder fazer com que o seu desenvolvimento ele tenha valor argumentativo. Então guarde essa informação. Exemplificação é uma estratégia extremamente importante para você utilizar dentro da sua prova.
prova. Prova do último concurso da Polícia Civil de Pernambuco, realizado lá em 2016. Olha aqui a banca vindo com outro eixo temático que não era necessariamente segurança pública. Por isso que eu falo, você precisa estar preparado com base no que aparece no edital. Citou aqui o Correio Brasiliense. A banca Sebrasp gosta de utilizar bastante para extrair informações de textos motivadores. Correio Brasiliense, G1, Politize, El País, mas El País hoje em dia é uma versão paga e o Globo também, mas a gente tem esses 5 jornais, desses 5, 3 você pode usar aí. Muita gente que deixa nos comentários, Nath, quais jornais eu posso ler, quais sites, quais portais eu posso fazer leituras para poder ter informações para utilizar na redação. Já cito 3 que o Sebrasp gosta de usar: Correio Brasiliense, G1 e Politize. Olha esse tema: urbanização da sociedade contemporânea, problemas, alternativas e desafios. Então a gente tem 3 pontos aqui para abordar, e esses 3 pontos são necessariamente esses 3 tópicos. Primeiro aspecto: problemas da administração pública que dificultam a ocupação urbana ordenada. Então, problemas, alternativas e desafios. Mais uma vez, você precisava trazer mais de um problema, mais de uma alternativa e mais de um desafio na sua redação. A banca Sebrasp sempre vai querer que você traga mais de um exemplo. Mesmo que ela coloque no singular, traga mais de um exemplo, porque a chance de você conseguir uma nota máxima aqui nesse aspecto será muito maior. E aqui a banca realmente, por ter colocado no plural, iria esperar que o candidato trouxesse mais de um exemplo para poder merecer nota máxima nesse item. Segundo, alternativas para enfrentar os problemas de mobilidade nas grandes metrópoles. E terceiro, desafios para a defesa social resultantes do crescimento desordenado das cidades. Segundo tema de redação já cobrado pela banca Sebrasp, aí no último concurso da Polícia Civil de Pernambuco. Terceiro, mais recente ainda, Polícia Civil de Alagoas. Voltou aqui o eixo temático, olha ele aparecendo de novo, de segurança pública. Então, o Sebrasp trouxe aqui esse tema: a Polícia Civil e o combate à violência doméstica. Novamente, 3 tópicos. Você vê, a banca não mudou muita coisa desde 2008. Primeiro tópico: conceitue violência doméstica, apresentando exemplos e possíveis causas sociais e ou culturais desse tipo de violência. Aqui ela botou, a banca deixou explícito que quer que o candidato traga exemplos, mas a Sebrasp não precisa trazer a palavra exemplos no aspecto para que você saiba que você precisa mencionar. Relacione a atuação da Polícia Civil ao enfrentamento desse tipo de violência. Então o candidato ele precisava trazer exemplos de quais são as ações que a Polícia Civil realiza para poder combater a violência doméstica. Exemplos concretos, palpáveis, que precisavam ser citados na redação. Agora, o terceiro aspecto, que é o último, ele já tem um caráter aí de proposta de intervenção, uma coisa que leva mais ao desfecho da redação. Outra coisa também que você precisa levar em consideração é sempre ser obediente, sempre seguir necessariamente a ordem que você vai apresentar o desenvolvimento da sua redação precisa ser a ordem que a banca coloca os aspectos. Porque para o examinador, a redação que você apresentar, se você segue essa ordem, vai ficar muito mais fácil para ele encontrar as respostas que ele precisa no seu texto. Imagina se você começa trazendo um exemplo de ação, depois vai falar sobre a atuação da polícia, depois vai conceituar a violência doméstica, vai dar aquela embananada e a chance de você perder pontos será muito grande. Então siga sempre a ordem. Terceiro, a banca foi categórica. Traga um exemplo. Você poderia até trazer 2, mas somente um já seria o suficiente para conquistar aí os 4 pontos. Um exemplo de ação que poderia ser promovida para melhorar a atuação da Polícia Civil em contexto de violência doméstica. 3 tópicos, 3 aspectos e mais uma proposta em que a banca traz aqui essa mesma estrutura, essa mesma forma de cobrar. A gente já trouxe aqui temas já cobrados pela banca Sebrasp nos últimos anos, para concursos específicos da área policial. Esse último aqui que eu guardei para o final é justamente sobre a PCPB de 2021. E a banca ela trouxe aqui uma surpresinha, algo que surpreendeu alguns candidatos que estavam muito acostumados a uma estrutura em que o candidato ele não precisava trazer uma opinião e um posicionamento sobre o tema, somente responder o que a banca quer. A maioria das propostas da banca Sebrasp vai ser uma proposta de um texto dissertativo expositivo, que é aquele que você não precisa apresentar o seu posicionamento, a sua opinião sobre o assunto, você só precisa necessariamente responder aos tópicos. Porém, na PCPB 2021, a banca ela especificou que queria que o candidato redigisse um texto dissertativo argumentativo, um texto que o candidato precisava se posicionar. E caso o candidato se posicionasse, ele ganharia um ponto. Se ele não apresentasse posicionamento, somente respondesse aos aspectos, ele perderia um ponto da composição da nota final. Isso foi o que a banca Sebrasp trouxe de diferente. Não costuma fazer isso. Na maioria das vezes, assim, 99% das propostas vai vir nesse esquema, mas na PCPB 2021 veio desse tipo. E é importante que você esteja ciente que a banca pode eventualmente trazer uma proposta assim. Outra coisa também é que todas essas propostas, a banca ela apresentou somente 3 aspectos. Na PM
Enem de Alagoas de 2021 também a banca deu 2 aspectos, 2 tópicos, e teve outras propostas, como da PCDF, se eu não me engano, que veio 4 aspectos. Então, qual que é a diferença? 2 aspectos você vai precisar se aprofundar um pouco mais, uma vez que com menos aspectos você vai ter mais espaço, mais linhas na redação para poder desenvolver sobre aquele assunto. 2 aspectos vai exigir mais profundidade. 4 aspectos vai exigir muito mais informação dentro de um espaço de 30 linhas, ou seja, 4 aspectos vai testar a sua capacidade de concisão na hora de escrever a redação. 3 aspectos é o que a banca mais costuma cobrar por padrão. Então, nesse tema aqui, fake news e segurança pública. É possível coibir a disseminação de fake news? Outra coisa também, uma pergunta na hora da temática, coisa que a banca não costuma muito cobrar. Aspecto número 1, o acesso à informação na atualidade. Aspecto número 2, as fake news na sociedade, impactos na segurança pública. E aspecto número 3, o papel da polícia frente às fake news. É importante que você esteja ciente de todas essas formas da banca trazer propostas de redação. Eu trouxe aqui exemplos de provas anteriores. Quero agradecer para você que chegou até o final desse vídeo. Concurseiro que é inteligente, se inscreve nesse canal, deixa o like, deixa o comentário aqui se tiver alguma dúvida, compartilha para que esse vídeo chegue a mais concurseiros e concurseiras que também vão realizar essa prova e encontro você no próximo vídeo.